Olha só, Chicolas, estamos aqui com um videozinho no YouTube do TV Formosa, hein? Faz tempo que a gente não assiste aqui TV Formosa, que é naquele pique meio canal 90, mais especificado da televisão, não tanto anos 90. E tem um vídeo aqui que parece bem interessante, né? O plantão da Globo que terminou em demissão. Quero assistir, sou um grande fã aqui do TV Formosa, pode ver que sou inscrito. Então bora aqui assistir o que ele tem a dizer sobre este dia aqui. Quero saber quando que foi. Pessoal, tudo bom? O plantão da Globo completou Tudo 35 anos recentemente. Bastante A tempo, vinheta hein? interrompe a programação para trazer alguma notícia urgente. Fica preocupado quando vem? Eu fico, né? Não tem como, né? Pior, né, cara? Não tem como, velho. É. Não tem Erros como. acontecem em qualquer lugar, principalmente quando se trata de jornalismo. Houve um plantão da Globo em que foi noticiado o falecimento de João do Pulo, que na verdade não havia falecido. Isso Não, então por que meteram Nossa. essa? acabou causando a demissão de um profissional. Hoje a gente vai contar os bastidores desse plantão. A Globo Hegemonia é o primeiro volume da trilogia Globo de autoria do jornalista Ernesto Rodrigues. A obra é excelente Trilogia? e vale a pena comprar. Vamos deixar o link Sobre a história? na descrição. Da Globo? Logo no início do livro, o jornalista revela a história do plantão. Era 18 de maio de 1999 e ele estava no comando da redação em São Paulo. Abre aspas. Meus 14 anos de jornalismo na Globo acabaram quando, como chefe de redação, anestesiado pelo risco de levar um furo da concorrência, plantei-me ofegante junto à bancada de apresentação do Jornal da Globo, na então novíssima redação da emissora no Brooklyn, zona sul de São Paulo, no final de uma manhã do dia 18 de maio de 1999 e pedi que alguém confirmasse a notícia. Certo. Fecha aspas. No instante anterior, ele relata que tinha até tomado um tombo, inaugurando o novo piso do trajeto até o switcher, a sala de controle das transmissões de jornalismo, Caiu ao ainda. correr para deixar a equipe de operações em alerta para a iminência de um plantão jornalístico em rede nacional. A notícia era a morte do então ex-atleta olímpico João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Naquela madrugada, o dramaturgo e autor de novelas Dias Gomes havia falecido no acidente em que um ônibus atingiu o táxi em que ele estava na Avenida 9 de Julho, região dos Jardins, zona oeste da cidade. Abre Certo. aspas. Diferentemente da trágica surpresa da perda de Dias Gomes, todos já sabíamos que João do Pulo vinha morrendo aos poucos, no Hospital de Beneficência Portuguesa, consumido pela cirrose por uma infecção generalizada. A edição do Ele já estava no hospital. obituário já estava pronta, como sempre acontecia quando gente famosa era internada em estado grave. E uma rádio tinha acabado Eles preparam antes de morrer, né, velho? E a rádio já tinha dado notícia, eles acreditaram em fake news. para que Sandra Nemberg, então apresentadora e editora executiva do jornal Hoje, lesse o texto diante da câmera instalada à frente de sua mesa no centro da redação. Abre aspas. Morreu. A voz era de um homem. Tenso, não me dei ao trabalho de identificar quem tinha respondido entre os cerca de 50 profissionais, repórteres, editores, produtores e técnicos que ocupavam a redação naquele momento. Nossa, e meia galera toda lá, um falou assim, morreu! E isso aí. Dei um giro de 180 graus e corri de novo para o switcher. Nossa, tinha uma época que a gente tinha o ano judaico e o ano cristão? Que loucura, eu não sabia, rapaziada. Doideira, hein? Caramba. Com a mesma impulsividade que me levara ao chão momentos antes. O que me movia, como já tinha acontecido em tantos plantões do passado para o Jornal Nacional e outros programas, era a mais genuína razão de ser. Na real, aí é quando ele nasceu e quando ele. Ah, não, é não. É. É quando ele nasceu e quando ele morreu, né? Não? Ah, tá. Que Quando burro. o judaico, eu fiquei pensando aqui, caralho. Que burro. Que burro. de obrigação de dar uma informação Ano judaico, importante só em que primeira tem uma estrela de Davi ali. Eu tava pensando que devia ser 3054, um negócio assim. fase do temor de ser cobrado por um eventual furo da então incômoda concorrente, a Record. Morreu, pode dar. A orgulho efêmero de ser a voz de comando para interromper a programação com a imagem grave de Sandra Nemberg na redação, seguiu-se o alívio de ver nos monitores do switcher que as emissoras concorrentes continuavam com seus desenhos animados e programas baratos de estúdio. Estávamos na frente. Fecha sempre aspas. assim. Dan Stubach, José Godoy e Teco Medina receberam a jornalista Sandra Nemberg na CBN. Ela lembrou o dia em que noticiou a morte de João. Sandra relembra que estava entrando no ar para falar sobre o falecimento de Dias Gomes. E nós matamos o João do Pulo, no caso eu, sem ele ter morrido ainda. E Situação. isso foi traumatizante. Você dá uma notícia dessa sem ter... As pessoas não apuraram corretamente e você foi a voz. Foi uma infelicidade geral. A né? ânsia Assim, de foi postar primeiro, né, uma cara? sequência. Sim, Foi exatamente. no dia em que Dias Gomes tinha morrido. Um acidente bem tonto em São Paulo, na Avenida Brasil. Exato, abriu a porta do táxi do carro, ele caiu e bateu a cabeça
na sarjeta, e eu estava em plantão, um atrás do outro. Eu estava na posição de plantão da redação, e aí entrando, dando plantões sobre o Dias Gomes, sobre a morte do Dias Gomes. E, de repente, passa, né, alguém fala assim, vamos entrar no próximo plantão, porque João do Pulo morreu. E ele estava internado já havia semanas, e a gente já estava ali se preparando para esse momento, que estava para acontecer. Então, eu coloquei... Deixa eu ver que ano que ele morreu mesmo. Ele chegou a morrer em 99. Isso não foi exatamente no dia que eles noticiaram, né? O ponto eletrônico, coloquei de novo o microfone e falei, pode rodar a vinheta. E era aquela vinheta que todo mundo conhece, que dá frio na barriga, né? Só de Aí teve outro plantão quando ele morreu de verdade? pensar na vinheta. Tan, 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 tan. Eu vivo falando, quem está do lado de lá, que vai receber a notícia, já começa a passar mal, para quem está do lado de cá, que vai dar a notícia. E aí, na hora que acabou a vinheta, eu entrei com plantão. Então, eu falei, olha, lamento informar, mas acaba de morrer João do Pulo. É um dia de péssimas notícias. A gente volta a E qualquer aquelas imagens tristes lá do João do Pulo, né, em preto e branco. momento, com mais informações, a cobertura completa em nossos telejornais. O jornalista Ernesto Rodrigues relata que não lembra se teve tempo de pensar na possibilidade de Evandro Carlos Andrade, então diretor da Central Globo de Jornalismo, e seu braço direito, Carlos Schroeder, diretor de produção, estarem de olho nos monitores das salas que ocupavam na sede da emissora no Rio de Janeiro para testemunhar aquela demonstração de profissionalismo e agilidade. Estavam sim. Sandra teria lido o seguinte texto, abre aspas, um dia triste para o Brasil. Depois da perda do dramaturgo Dias Gomes essa madrugada, morreu agora há pouco em São Paulo João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. O ex-atleta recordista do salto triplo estava internado no Hospital de Beneficência Portuguesa com cirrose hepática. Outras informações daqui a pouco no Jornal Hoje. E Fecha tudo aspas. mentirada. Sandra Como sempre, voltaria eu vou ao mentindo. assunto bem antes do hoje, quando eu ainda deixava o switcher para, enfim, aliviado, caminhar civilizadamente de volta para minha mesa na redação. Fui interceptado por Patrícia Marques, produtora-chefe do telejornalismo local. Seus olhos verdes brilhavam, mistura de fúria com perplexidade. A intensidade de seus gestos multiplicada pela responsabilidade que ela tinha de saber na ponta da língua. A qualquer momento do dia, tudo que a Globo deveria saber que estivesse acontecendo de importante na cidade de São Paulo mostrava que algo estava errado. Você está louco? O que você fez? O João do Pulo não morreu. Nós temos uma equipe com link na porta do hospital. Ele não morreu. Atacônico, nem respondi. Sabia que tinha cometido o erro mais grave que um jornalista pode cometer. Era com ela, Patrícia, chefe de produção, que eu tinha de confirmar a notícia, antes de autorizar aquele plantão. Nossa senhora, aí é foda, né? E não me basear apenas no sujeito oculto da redação que me respondera como morreu. Pois é, cara, alguém lá no meio lá falou, morreu! E ele nem pra falar pra chefe de produção lá, estão dizendo que morreu, vamos confirmar isso aí pra nós soltar. Não, só morreu? Então bora, dá play. Pergunta aflita. Envergonhado, fui direto pra mesa de Sandra Nemberg e dei a nova notícia. Puta que pariu. E imagina a Sandra. A Sandra é só a repórter ali, né? Só a âncora, no caso. Então, tipo, ela não tem nada a ver. Mas foi ela a cara da mentira, né, velho? Sandra, vamos ter que dar outro plantão desmentindo. O João do Pulo não morreu. Sai. E nesse finzinho estava vindo alguém que eu achei que fosse entrar na frente da câmera. Eu ainda tentei segurar aqui, porque eu achei que a pessoa não tinha visto. E quando eu vi, era um colega que estava chegando. Ele falou, não está confirmado. Meu Deus. E eu desabei, eu estava de pé, eu desabei na cadeira, achei que eu fosse desmaiar. Começou assim, a girar tudo. Eu falei, não, você está brincando. Isso não pode ser verdade, a gente não fez isso, não é possível. E realmente foi algo dramático. Foi algo terrível. E aí, quando voltou, você corrigiu? Sim. Nossa, essa correção é de querer cortar, né? Instantes depois entraram no ar com a correção. Abre aspas. Não está confirmada a morte de João Carlos de Oliveira, o João do Pulo. Ele continua internado em estado grave no Hospital da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Outras informações daqui a pouco no Jornal Hoje. Fecha aspas, abre aspas. Pelo telefone fui imediatamente informado por Amaury Soares, então diretor regional de telejornalismo em São Paulo, que Evandro Carlos de Andrade tinha me demitido. Na mesma hora me despedi dos mais chegados e fui embora para o Rio, onde minha mulher e meus filhos continuavam morando. 2 anos depois ele ficaria sabendo
dizendo que o autor do grito morreu tinha sido um jornalista da emissora que, ao fazer o texto do plantão a 4 mãos com Sandra Nemberg, não havia dado atenção à informação passada à redação por um editor da equipe de esportes da emissora de que o hospital não confirmava a morte de João do Pulo, que só morreria 11 dias depois. Abre aspas. Jamais questionei a legitimidade da minha demissão e fiz questão de contar a história sempre na primeira aula ao me apresentar para todas as turmas de jornalismo que tive na PUC-Rio por mais de uma década. Muito massa, muito massa. É, porque realmente foi um erro, né, querendo ou não, né? Ele se precipitou ali, né, cara? E isso, querendo ou não, é uma grande experiência que ele tem, né, pra dar pros alunos dele de jornalismo, né? Nunca se precipite na hora de mandar uma notícia, porque olha o que aconteceu comigo, sabe? O que o episódio continha. Jornalismo, eu sempre dizia para os alunos, é coisa séria. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Rapaziada. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Se cuida, viu, meu queridíssimo Formosa. Cuide bem da sua saúde. Tamo junto e até a próxima. Isso é Maicon News, isso é Maicon. Isso é Maicon News. Isso é Maicon News. Eu no Maicon. Isso é Maicon News. Só notícia quente. TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro famosinho. Fala merda e vai na história, meto looks. 3 vídeos por dia num café depois do almoço. E depois tem um react que sai logo de noite. Eu vi no Maicon News uma notícia nova que envolve um famoso, mas eu não conheço. Eu não ligo pra notícia, mas clico no vídeo. Eu não ligo pra essa porra, mas assisto inteiro.